Olá, nesse quarto vídeo vamos trabalhar com a ideia de portas lógicas, de várias representações de funções lógicas. Eu estou usando, na sua maioria, slides preparados pelo professor Eduardo Peixoto, da Universidade de Brasília. Geralmente nós representamos as funções booleanas como serão implementadas no circuito elétrico na forma de um diagrama lógico, usando um esquemático que contém portas que representam operações e conectado por linhas. As três portas lógicas básicas são, naturalmente, as três operações fundamentais da álgebra de Boole. A inversão tem esse símbolo, a porta E, ou a operação representada pelo ponto na álgebra de Boole, a porta OU, representada pelo símbolo mais na álgebra de Boole. Na verdade, na porta inversora, é esse círculo que está representando a inversão. O triângulo em eletrônica representa um buffer ou um amplificador. É comum usar também essa simbologia com o triângulo na frente. É muito simples construir diagramas lógicos para qualquer função booleana. Aqui nós temos um exemplo, a função xy ou x barra y barra. Ela é obtida de um OU, aqui a porta OU, entre o produto xy, aqui a porta E, entre as variáveis x e y, e sai o produto xy. As variáveis também são invertidas para se obter o x barra y barra, ou x', y', como prefere o Waker, por exemplo. E uma nova E faz o produto x barra y barra. Finalmente, como eu falei, uma porta OU faz o cômputo da saída final. Vale o mesmo para qualquer tipo de expressão lógica. É muito simples passar daqui para um diagrama. Observe que as portas lógicas não estão limitadas a terem duas entradas apenas. Eu posso, no meu diagrama, usar portas lógicas com várias entradas. Então, aqui, a função f de x, y, z igual ao produto, né, das três, o AND das três. Eu poderia fazer primeiro o produto xy, depois o produto com z, propriedade associativa. Ou eu poderia usar uma função, uma porta lógica de três entradas, uma porta lógica E de três entradas. Mesma coisa para a porta lógica OU. Eu posso, a princípio, do ponto de vista de diagrama, representar portas de múltiplas entradas. Há limites físicos sobre o funcionamento de portas a partir de um certo número de entradas. Mas, no diagrama, não existe esse limite. O que pode acontecer é que eu tenha que representar uma função, uma porta de muitas entradas com várias portas de menos entradas. Mas, do ponto de vista de diagrama, eu posso, a princípio, usar quantas entradas eu quiser para cada porta. Aqui, um outro exemplo de diagrama a partir de expressão lógica. Eu quero a função xy ou xz ou yz. Essa função é conhecida como função de maioria. Observem que ela tem três entradas e a saída é 1 se uma maioria de entradas, ou seja, duas ou três, forem 1. Bom, de novo, é muito simples. Eu tenho que fazer o produto xy, está aqui, o produto xz está aqui, o produto yz está aqui, e depois tem que fazer o OU de todos esses produtos. Nós tínhamos visto que, além das funções elementares, existe uma função de duas variáveis bastante importante, que é a função OU exclusivo. Então, ela também tem seu próprio símbolo lógico. O símbolo lógico da OU exclusivo lembra o da função OU, mas tem aqui uma curva a mais, né? E esse, então, é o símbolo da função x OU exclusivo y, que é notada assim. E vocês se lembram, ela pode ser escrita na forma xy barra ou x barra y. Um dos dois tem que ser 1, um dos dois tem que ser 0. É muito comum que a gente use as inversões das variáveis de entrada, né, ao longo do diagrama, ao longo do circuito. É possível usar, como eu já tinha avisado, apenas o círculo branco como sinal de inversão. Tá? Então, nesse diagrama aqui, eu não representei aquela inversora com aquele triângulo, né? Eu estou apenas lembrando dessa forma aqui, que essa porta E
está fazendo o produto de x barra, por causa dessa inversão, e y barra. Isso também é possível. Aqui também temos as notações usadas, ou que se tentou usar na Europa, também no Brasil, uma notação alternativa, que caiu em desuso. Tá? Vocês não vão encontrá-la praticamente em nenhum livro moderno. Né? Essas são as notações que a gente vai usar, né? Os símbolos de portas. Então a gente já tinha visto o ou, o e, a inversão, a NAND, né? Que a gente viu que é uma função e com a inversão no final, é o inverso da função e. Então tá aqui a bolinha para nos lembrar que essa e foi invertida. A NOR, a ou exclusivo e também a não ou exclusivo, né? Ou exclusivo não ou, que é a inversão da ou exclusivo. Aqui os símbolos alternativos, né? São até símbolos muito bem feitos, né? Depois que você para entender. O E é aquele símbolo do E comercial. O OU parece estranho, né? Quer dizer, maior ou igual a 1. Quer dizer, essa função tem 1 na saída se houver pelo menos 1 na entrada, né? Então, daí essa expressão. Veja, por outro lado, que a função OU exclusivo, ela vai exigir que seja exatamente igual a 1, né? Não vale ter nem 0, ou seja, as duas 0, ou as duas 1, que daria 2, vamos pensar assim, né? Em termos de contagem. Então, ela é representada por esse símbolo igual a 1. Ok? E veja que ela também usa, essa notação também usa a inversão, né? Veja que sem essa bolinha, essa seria a função que sai 1 quando entra 1. Então, é a função identidade. Com a bolinha, ela vira a inversora. Como eu disse, vocês não vão encontrar, ou raramente vão encontrar esses símbolos, a não ser em textos mais antigos. Com a notação, então, da inversão, a gente define, como vimos, as últimas portas elementares, né? A NAND, com esse símbolo, ela só vale 0 quando os dois valem 1, exatamente o contrário, né? A inversão da porta AND. A NOR, ela só vale 1 quando os dois valem 0, exatamente a inversão da OU. E a não OU exclusivo, a OU exclusivo exigia que um fosse 0 e o outro fosse 1. A não OU exclusivo vai exigir que os dois sejam 0 ou os dois sejam 1. Então, ela calcula também igualdades na entrada, né? Ela é 1 quando as entradas são iguais, é outra forma de ver. Agora, vamos recuperar aqui o teorema de De Morgan e notar uma coisa. Pelo teorema de De Morgan, inverter a saída de uma função é o mesmo que fazer o dual dessa função e inverter as entradas. Então, em termos de diagrama de circuito, o teorema de De Morgan tem essa representação. Em vez de usar o símbolo da NAND, eu posso dizer que estou invertendo as entradas e usar um AO. Da mesma forma, em vez de usar uma NOR, eu posso dizer que estou invertendo as entradas e usando uma E. Portanto, essa porta, apesar de não parecer, é uma porta NAND, e essa porta, apesar de não parecer, é uma porta NOR. Nós vimos como fazer diagramas a partir de expressões. O contrário também é simples. Chegar à expressão lógica a partir do diagrama é apenas acompanhar os sinais, né? Então, eu tenho aqui y, inversora, aqui virou y barra. Lembrando, o Ekerle usa linha no lugar de barra, né? Aqui nós temos x barra, aqui nós temos z barra. E aqui, vamos seguindo os sinais. Aqui temos um ou de x com y barra, uma AND desse x ou y barra com z, e assim por diante. Chegamos à expressão x ou y barra e z, ou x barra y z barra. Nós estamos tentando desenvolver um método sistemático de simplificar funções lógicas. Nós poderíamos ficar usando álgebra e propriedades que nós conhecemos para simplificar essas expressões, mas isso é um método que leva a muitos erros. Eu posso deixar de ver algumas simplificações possíveis. Por exemplo, está aqui uma função lógica. AC ou ABC, ou A barra BC, ou ABC barra. Veja,
nessa simplificação, podemos fazer o seguinte: eu posso adicionar ABC, né? Porque eu sempre posso ter ABC ou ABC é igual a ABC, então não estou mudando o significado lógico da expressão, né? Vem daquela ideia A ou A igual a A, eu posso trocar esse A por qualquer expressão lógica. Então, eu simplesmente acrescentei um ABC aqui. Agora, eu vou usar propriedades. Por exemplo, AC ou ABC, nós já trabalhamos essa questão, né? De novo, como uma variável só A ou AB, a gente via que o B não entrava, na verdade, na expressão, né? A dependência dessa expressão com B era falsa. Então, vai acontecer a mesma coisa aqui. Eu tenho uma expressão, ou essa expressão e alguma coisa, se alguma coisa não pertence, na verdade, não é necessário nessa expressão. Então, isso aqui vira apenas AC. Da mesma forma, A barra alguma coisa ou A alguma coisa, o A se cancela, né? Se reduz, se dispensa e temos apenas BC. E aqui no final a mesma coisa, o C barra aparece e o C aparece, dentro de um ou fica apenas o A ou B. Veja que voltamos àquela expressão função de maioria, né? Ela é 1 quando a maioria das entradas é 1. Mas veja, era grande a chance de eu ter perdido alguma simplificação. Em particular, se eu não tivesse adicionado esse ABC, que eu já tinha aqui, eu provavelmente não identificaria que com isso eu consigo deixar esse termo igual a AB apenas. Vejamos essa outra expressão aqui, né? X e Y, X barra ou X barra ou Y barra barra. Em primeiro lugar, eu posso aplicar distributividade aqui, então ficamos com XY ou XX barra. Do lado de lá eu deixei da mesma forma. Naturalmente, XX barra vira zero. Naturalmente, zero é elemento nulo na operação ou, então ele desaparece. E eu posso aplicar De Morgan aqui, né? E fica X barra ou Y barra barra, fica X e Y. E, finalmente, X e Y ou X e Y é apenas X e Y. Então, veja, a função se simplificou bastante. Mas, de novo, eu tenho que aplicar propriedades corretas. Em cada caso, eu vou ter que aplicar uma propriedade diferente. Precisamos, então, de uma forma sistemática de simplificação. Geralmente, nós vamos fazer o seguinte: colocar essa função numa mesma forma, que nós vamos chamar forma canônica, descobrir uma forma de eliminar os termos redundantes e teremos a simplificação. O fato de a gente colocar sempre na mesma forma vai impedir essa questão de eu não vi que aqui eu podia ter feito tal propriedade. Vai virar uma coisa sistemática que nós podemos seguir. Para poder definir o que chamamos forma canônica, vamos precisar de uma série de definições. Então, vamos lá. Literal, numa expressão, é uma variável ou complemento de uma variável. Então, é uma letra ou a letra barrada. Tá aqui exemplos de literais x, y, x barra, qualquer letra isolada ou qualquer letra barrada isolada são literais. O termo produto é um literal apenas ou um produto de literais. Então, por exemplo, o literal x isolado é um produto de apenas uma literal. XY é um produto de duas literais. X barra YZ é um produto de três literais. Todos esses são termos produtos. Uma soma de produtos é uma soma lógica, ou seja, um ou de termos produtos. Então, X é um produto, XY é um produto, X barra YZ é um produto, a soma desses três termos é uma soma de produtos. De forma análoga, a soma é um literal isolado ou uma soma de literais. Então, X é um literal apenas, eu posso pensar como a soma de um literal apenas. Então, X era um produto, né? Também é uma soma de um literal apenas. X ou Y é uma soma de dois termos, X barra ou Z é uma soma de dois termos também. O produto de somas é o produto lógico, é o E de somas, naturalmente. Então, X, a gente viu que era uma soma, X ou Y é uma outra soma, o produto desses é uma soma. Finalmente, tem mais um detalhe, eu nunca disse que esses
produtos precisam ter apenas a variável ou a variável barrada. A princípio, x barra é um produto. Mas eu vou chamar de termo normal o produto ou a soma que tem apenas uma aparição de cada variável. Veja, é absolutamente trivial transformar qualquer termo em termo normal, né? Se eu tenho uma soma que tem x ou alguma coisa, essa repetição do x é desnecessária. Se eu tenho uma soma que tem x ou x barra ou alguma coisa, essa soma é zero. Então não há nenhuma razão para num termo desse soma ou produto a mesma variável aparecer mais de uma vez, quer ela esteja da mesma forma ou esteja aparecendo barrada e não barrada. Agora chegamos a duas definições importantes. Vão ter dois termos normais que são particularmente importantes, o min termo e o max termo. O min termo de n variáveis é um produto normal com exatamente n literais. Tá? Exemplo, em 4 variáveis, x, y, z barra, w barra é um min termo. X, z barra, w barra não seria um min termo. É um produto normal, mas não é um min termo porque está faltando uma das variáveis. Tem que aparecer todas as variáveis que eu estou trabalhando e, já que eles são termos normais, ela só pode aparecer uma vez. Da mesma forma, o max termo é uma soma que tem todas as variáveis que estão envolvidas. Então, o max termo de 4 variáveis poderia ser x ou y, z barra ou w barra. Aqui temos a razão pela qual estou interessado particularmente nesses min termos e nesses max termos. Existe uma ligação entre min termos, max termos e a tabela verdade. Lembre-se, a tabela verdade me diz onde a função é 1 e onde a função é 0, então ela é a mesma coisa que a definição da função. A ligação é a seguinte: em cada linha da tabela verdade, exatamente um min termo vale 1, apenas um deles, e exatamente um max termo vale 0, apenas um deles. Assim, é natural identificar min termos e max termos com essas linhas. Vejam só o caso de 3 variáveis. Nós já vimos 3 variáveis, 2 elevado a 3 dá 8. A minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Eu vou numerá-las de 0 a 7. Essa é a ordem da interpretação, né, dos valores que assume x, y, z nessas linhas. Eu já falei que isso aqui, quando a gente estudar a codificação, isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em binário, né? Por isso que ela aparece nessa ordem. Veja que em cada uma linha dessas, só um min termo vale 1. O min termo x barra, y barra, z barra só vale 1 nessa linha da tabela verdade. Se x, y e z valem 0, todos eles barrados valem 1, o produto dos 3 vai dar 1. Em qualquer outra linha dessa tabela, x barra, y barra, z barra não vale 1. Então, essa é a linha do min termo x barra, y barra, z barra. Ok? Da mesma forma, só tem um max termo em cada linha que vale 0. Veja, x ou y ou z só vale 0, essa expressão só vale 0 com essa combinação de entradas. Então, ela só vale 0 nessa linha da tabela verdade. Em qualquer uma outra linha, um desses termos é 1 e a soma dá 1. Então, essa é a linha do min termo x barra, y barra, z barra, é a linha do max termo x ou y ou z. Veja que talvez daqui também tenha vindo aquela confusão de que o dual eu inverto as variáveis, né? O min termo não é o dual do max termo, porque eu não devo inverter as variáveis para conseguir o dual. Então, lembre-se disso. São duas coisas separadas. Qual a importância dessa relação? O que acaba acontecendo é que, dado uma função qualquer, antes eu tinha representado só uma tabela verdade genérica, aqui eu tenho realmente uma função de 3 variáveis, aqui as 8 linhas, em alguns lugares ela vale 1, em alguns lugares ela vale 0. Veja, como tem um min termo associado a cada linha, se eu somar os min termos das linhas onde a função vale 1, eu tenho que ter uma expressão algébrica correta para aquela função. Então, essa função, uma forma de expressá-la é simplesmente pegar as linhas onde ela vale 1
e associar os mintermos. Essa linha é do mintermo x barra, y barra, z barra. Veja, só quando os 3 forem 0, esse mintermo vale 1. E, de fato, quando os 3 forem 0, a função deve valer 1. Então, esse termo está na descrição dessa função. Eu faço o ou com os outros lugares onde a função vale 1. E, no final, eu tenho uma expressão correta para a função. Essa é a chamada forma canônica disjuntiva, né? O ou é chamado disjunção. Então, essa é a forma soma de produtos, veja que ela é uma soma de produtos, ou forma canônica disjuntiva. Uma outra notação para essa expressão, soma de produtos, forma canônica disjuntiva, é mais compacta, é simplesmente fazer o uso do sigma, né, como somatório, e listar os mintermos, ou as linhas da tabela verdade, onde ela é 1. Né? Então, essa função também é expressa por soma dos mintermos 0, 3, 4, 7, que são as linhas em que ela vale 1. Eu preciso dizer quantas variáveis tem, porque isso vai mudar a contagem dos mintermos. Né? Da mesma forma, sempre vai ter dois jeitos. Né? Existe uma simetria, uma dualidade dentro da álgebra de Boolean, então sempre vou ter duas formas de fazer tudo. Tem a soma canônica, vai ter o produto canônico. Tem a soma canônica usando os mintermos, vai ter o produto canônico que usa os maxtermos. Né? Então, veja só, vai ser a mesma coisa. Já que eu tenho, está aqui a minha função, a mesma função, ela vale 1 em alguns lugares, ela vale 0 em outros. Já que eu tenho um maxtermo associado a cada linha, e veja, esse aqui, por exemplo, né, x ou y ou z barra, só nessa linha ele vale 0, né? Eu posso também expressar essa função como o produto dos maxtermos das linhas nas quais ela vale 0. Então, quando esse maxtermo for 0, a função deve ser 0, então ele está nesse produto. E também, quando esse maxtermo for 0, a função é 0, então ela deve estar nesse produto. E veja, essa expressão parece completamente diferente da outra, mas ela está expressando a mesma função. Né? Naturalmente, quando nenhum deles vale 0, o produto vai dar 1 e a função vale 1. Da mesma forma que eu usava o sigma para a soma, aqui eu uso o π, né, para o produtório, a ideia é a mesma, produtório, entre parênteses, as linhas onde essa função vale 0. E agora eu chamo isso de forma produto de somas ou forma canônica conjuntiva. Se existe uma soma de produtos e um produto de somas, uma soma de mintermos ou um produto de maxtermos, deve ter uma forma de passar de um para outro, e ela é bastante simples. Né? Uma função qualquer, se ela é uma soma de certos mintermos, essa é a forma canônica disjuntiva, ou soma de produtos, a forma produto de somas vai ser o produto de maxtermos. Quais? Os que não estão nessa lista, né? Aqui é onde são as linhas da tabela verdade que a função vale 1. Aqui são as linhas da tabela verdade que a função vale 0. Então, naturalmente, o que não está nessa lista e vice-versa. É muito fácil passar nessa notação de soma de produto de uma forma para outra. Também é simples, a partir da descrição em forma de soma ou produto de uma função, encontrar a descrição em forma de soma ou produto da função inversa, né? Do f barra, da função que é a negação lógica da função anterior. Então, mais uma vez, tomando aqui o exemplo da nossa função, se ela é a soma do mintermo 0, 3, 4, 7, essas são as linhas da tabela em que a função vale 1. Como é que a função f barra, né, o inverso dessa função? Ela naturalmente é 1, onde a função original era 0, e vice-versa. Então, agora eu vou manter a soma de mintermos, mas agora eu vou trocar os itens da lista. Aqui, os mintermos vão de 0 a 7, o que não estava aqui, está aqui. Da mesma forma, se eu tivesse o produto de maxtermos, veja que agora são produtos, são maxtermos, e a lista é invertida. E é a mesma função. Então, agora, para tomar a função complementar, eu mantenho a forma produto de maxtermos e uso a lista complementar. Então, resumo.
trocar min termos por max termos e o complemento da lista. Mantém a mesma função, muda a forma de apresentação. Manter, soma o produto e trocar os elementos da lista. Inverte a função, passa de f para f barra. Um resumo, então, do que nós vimos até agora. Várias formas de representar a mesma função, pela tabela verdade. Como uma soma algébrica de min termos, a forma canônica disjuntiva. Pela mesma soma expressa pela notação sigma, né? Um somatório. Pelo produto algébrico de max termos, a forma canônica conjuntiva. Né? O produto dos termos correspondente às linhas da tabela verdade, onde a função vale zero. Ou a mesma forma expressa de maneira mais compacta como um produto usando a notação π. Todas essas formas são equivalentes, elas definem a mesma função, elas nos passam a mesma informação e nós devemos saber como sair de uma para outra. Nós vimos, né, um exercício que nós fizemos no encontro síncrono e está também em exercícios da lista que nós vamos fazer, que a porta NAND é universal. Você só precisa da porta NAND para fazer qualquer função lógica. E, na verdade, a porta NAND vai estar ligada à forma soma de produtos, né, da seguinte forma. A ordem aqui está um pouco estranha, a gente começa por aqui. Né? Vamos imaginar uma soma de produtos. Soma é o ou, produtos são ANDs. Então, vou ter variáveis aqui, ou seus complementos, entrando, fazendo certos produtos, e no final eu vou ter o ou de todo mundo. Né? Então, está muito claro que com dois níveis de portas lógicas, eu consigo fazer a forma soma de produtos de qualquer função. Vou fazer um truque agora, inverter duas vezes aqui, eu abri esse pedaço e fiz ele um pouco mais complicado, inverti duas vezes, não alterei nada, só que agora veja, analisando isso aqui em duas partes, isso aqui é uma NAND, e isso aqui é uma NAND, lembra? Teorema de De Morgan. Inverter todas as entradas é o mesmo que tomar o dual, isso aqui virar E, e inverter a saída. Portanto, essa porta, ele manteve essa notação aqui, mas lembre-se que isso aqui é idêntico a uma NAND. Eu vou ter um nível de NANDs aqui, na saída uma NAND de todos esses produtos, e eu vou ter a mesma função. Então, uma forma soma de produtos eu posso implementar com NANDs. Eu preciso que vocês façam essa associação. Dos erros mais comuns é alguém pedir que seja resolvido com NAND. Isso na cabeça de vocês automaticamente tem que virar, então tem que estar em forma soma de produtos. Não adianta deixar essa função em outra forma e tentar fazer uma transformação, não vai dar certo. NAND, colocar em soma de produtos. Lembra que sempre vai ter dois jeitos de fazer as coisas, então chegamos no outro jeito. É claro que na forma produto de somas vai estar associada a outra porta lógica que é o NOR, que também é universal. Então agora eu tenho um produto apenas de várias somas, está aqui na forma mais simples, né, usando funções OU e E. Vou fazer o mesmo truque, inverter duas vezes esse caminho daqui para cá, e agora desse lado eu tenho uma NOR, e desse lado aqui eu tenho também uma NOR. Lembra-se, teorema de De Morgan, inverter todo mundo na entrada é dual, inverter a saída é uma NOR. Então, produto de somas, NOR, soma de produtos, NAND. De novo, eu vou enfatizar esse ponto, porque da minha experiência de dar essa aula é a coisa mais comum, a pessoa escolher uma dessas duas formas para trabalhar, achando que não precisa da outra, porque já sabe resolver o problema, e aí encontra um problema dado essa função, implemente com NOR. Ela só sabe fazer em soma de produtos, ela não consegue chegar nessa forma, né? Fica tentando fazer operações algébricas, ou então ela acaba implementando a função invertida e tem que colocar uma inversora na saída, não foi isso que foi pedido, né? Então, as duas formas tem que se saber trabalhar a soma de produtos e o produto de somas, a soma de produtos para implementar com NANDs, o produto de somas para implementar com NORs. Ok, nós já podemos trabalhar vários dos exercícios da lista 1 que eu vou disponibilizar. E agora que a gente tem uma forma sistemática de representar, aliás, duas, né? Sistemáticas de representar qualquer função, agora a gente pode atacar também sistematicamente o problema de simplificar essa função. Nem todos esses min-termos ou max-termos precisam estar lá, e com isso eu vou conseguir reduzir a complexidade das funções, é o que a gente vai ver a partir da próxima aula. Muito obrigado.